Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Opa! Bom dia, ouvintes da Rádio Volt 87,9, iniciando aqui mais um episódio do programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Por incrível que pareça, cada dia, o Guimo sabe disso, eu falo para ele, mais feliz ainda com as pessoas que eu consigo trazer até aqui para a gente bater um papo. Porque isso aqui é uma conversa sobre temas que a gente considera importante. E quando a gente fala assim, quem faz isso? Ah, é o fulano. Nossa, bom demais. E hoje eu estou aqui com a Patrícia Moço, mas muito feliz, viu, Patrícia? Eu que sou. De te convidar, e na hora você falou assim, conta comigo. E a Patrícia, ela cuida, ela tem aqui em Araxá hoje o Espaço Ecosense, que foi tanta gente que me falou do Espaço Ecosense, né, que passaram por aqui e falaram assim, nossa, a Patrícia, eu falei, não, é ela, já vou entrar em contato com ela. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, né, sobre o trabalho da Patrícia, o Espaço Ecosense, e mostrar para a comunidade de Araxá o que é isso. Eu queria começar agradecendo, né, a Santa Helena Mineração, o Ivan Biondi, o Ítalo, a Mayra, o pessoal. A Santa Helena Mineração fica no município de Itapira, e de Ibiá, e eles patrocinam a gente há muitos anos. E a Periódica Saúde Ocupacional, né, do Dr. Manfredo Machado, sim, que é um amigão, mais amigo meu do que o Manfredo, a dona Austrália, mãe dele, que eu trabalhei com ela no supletivo muitos anos, e é uma pessoa que eu admiro e que eu adoro. Muito obrigado a vocês por esse apoio. Patrícia, antes da gente falar do Ecosense, né, conta um pouco aqui pra gente sobre a sua trajetória profissional e pessoal, certo, antes, né, de empreender nesse projeto. Fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, ouvintes, bom dia a todo mundo aí que está ouvindo a gente agora. Obrigada, Gerê, por esse convite, é uma honra estar aqui nesse programa, né? Depois, assim, desses anos todos aí, esse trabalho todo que você realiza. Aliás, você é uma referência no assunto, né, Gerê? Assim, para toda a cidade, para mim, sempre foi um exemplo. Tive a oportunidade de algumas vezes a gente se encontrar em algumas discussões, né, sobre assuntos assim. Mas é um prazer estar aqui, imenso mesmo. Bom, então, vou contando um pouquinho sobre a Patrícia, o que eu construí ao longo do tempo. Então, assim, eu trabalhei, né, acho que muita gente sabe aí, trabalhei por mais de 20 anos na CBMM, né, trabalhando na área de supply chain, tudo. Eu falo que ali foi uma grande oportunidade, além profissional, pessoal também, como crescimento, mas de ter acesso a legislações, a certificações, que é voltada para a parte ambiental, né, parte de segurança, enfim, compliance. Então, isso tudo formou muito a minha questão sobre montar um lugar igual o Espaço Ecosense, né? E, pessoalmente, também, eu fui atleta quando eu era criança, adolescente, assim, com 13, 14 anos, eu fui para Belo Horizonte, fui jogar vôlei, né? Cheguei a jogar em alguns clubes lá, foi muito bacana, participei de jogos mineiros também. E aí, como todo atleta, tem uns que vão para frente, outros não, voltei para Araxá, e me formei aqui, comecei, né, a trabalhar e tudo. Então, e aí o esporte sempre fez parte, né? Teve um período que aí é família, trabalho, filhos, né? Então eu dei uma afastada um pouco disso. E depois de um tempo eu voltei, mas não jogando vôlei. Aí eu descobri que eu gostava de... a gente gosta muito da Serra da Canastra, né? Um lugar maravilhoso, assim, um contato que a gente... Né? A gente tem a oportunidade aqui em Araxá de estar próximo disso. E aí comecei a correr, né, fazer corrida, e eu vi o pessoal correndo montanha, eu falei, o que é isso, né?
E aí comecei a praticar, participei de muitas provas, viajei para fazer prova, depois também me aventurei um pouquinho aí no mountain bike na época da pandemia, né? Tentando aí manter os treinos. Enfim, então o esporte ao ar livre sempre fez muito sentido para mim, né? Então, e esse contato com a natureza também sempre foi muito importante. E ao longo dos anos, chegando a pandemia, né? Eu fui repensar sobre tudo, né? Sobre a vida. A gente estava falando do meu filho aqui, né? Que na época ele estava fazendo intercâmbio, acabou que ele teve que voltar, e aquela loucura da pandemia, né? Acabou que eu falei, olha, eu vou ter que tomar uma decisão, eu cuido da minha família, ou eu vou fazer isso. E eu já tinha chegado na empresa, né? Eu acho que eu tive várias oportunidades de aprendizado, de crescimento. Então eu falei, bom, hoje eu estou com 40 e poucos anos, eu acho que eu posso me aventurar e pensar em algo diferente. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer algo e eu resolvi, né, mudar, fazer essa transição de carreira e tudo mais. Bacana demais. Entre aspas, o esporte sempre teve, né, de alguma forma. Sempre, de alguma forma. Mesmo que ele ficou parado por um tempo. Não, vôlei fora, depois veio, correr, subir montanha, é muito bacana isso. É muito bom mesmo. Então, acho que a pandemia foi uma virada de chave. Eu falei que eu fiz uma virada sustentável. Era até a próxima pergunta sobre. Tá. Então, e qual momento que você percebeu, né? Tipo assim, que você podia. Que o esporte seria um caminho para você unir esse propósito aí de bem-estar social, impacto social e etc. Aí depois, né, quando aconteceu essa situação, eu resolvi, né, dar uma parada e tudo, claro, conversando com a família e tal. E aí eu percebi que eu precisava fazer essa transição para saber o que eu ia fazer. Peguei um período para dar uma, né, organizada na família, na casa e tudo, né? Eu tinha minha filha estava pequena, meu filho voltando e tudo. Mas aí nesse momento, o que eu pensei? Eu tive a ajuda de duas pessoas que foram muito importantes para mim. A Kátia Soares, que é uma referência no Brasil em gestão de mudança. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na empresa. A gente implantou alguns projetos de gestão de mudança. E também a Nara Geia, que é uma grande amiga minha também, que já fez muitos trabalhos aí para, né, tô reconhecida mundialmente aí, e principalmente na área de esporte também, né? Então é uma amigona minha, graças a Deus ela está de volta. Então essas duas pessoas foram muito importantes. Elas me ajudaram a entender que o processo de transição ele precisava ser uma transição pessoal primeiro. Então eu precisava me redescobrir como pessoa, o que fazia sentido para mim, quem era a Patrícia, resgatar algumas coisas, quebrar algumas crenças. Então eu passei primeiro por um processo muito grande de transição pessoal, espiritual, e depois foi justamente a transição de carreira. E aí foi nesse momento que eu descobri, que eu pensei, falei, olha, vamos fazer. O que eu gosto? Eu gosto de esporte, eu gosto de fazer isso. Eu via as pessoas praticando esporte igual eu. A gente até tinha que sair um pouco escondido, que não podia, né? Aquela época assim que a gente estava, comprei uma bike, vamos pedalar. E eu pensava assim, gente, se isso for o novo, né? Que a gente pensava isso, né? Se a vida for ficar assim. E as pessoas começaram a praticar mais esporte nesse período, né? Começaram a ver que ficar só em casa, não cuidar da saúde, podia levar a ter problema de saúde real, né? Uhum. E era uma coisa que estava acontecendo ali. E aí eu pensei, falei, o esporte é um canal muito importante disso, e a atividade ao ar livre e tudo. E eu fui vendo alguns assuntos novos que estavam no tempo ocioso, falei, a sustentabilidade. Falei, não, isso é muito legal, eu já tinha contato com isso, mas eu mergulhei nesse mundo. Mergulhei e vi que é um mundo, assim, é maravilhoso, é tudo que o futuro, não é o futuro, é o presente, é o passado, é tudo. E é uma gama de ramo de trabalho muito grande, assim, você pode trabalhar com várias frentes, né? Vários momentos, vários processos, vários trabalhos que geram impacto. E eu falei, gente, isso é muito legal. Eu falei, pronto, agora, beleza, gostei disso, como é que eu junto tudo isso, né? E aí, conversando com amigos também que estavam procurando coisas para saber, os meus treinadores na época, mas amigos que também têm essa paixão pela questão do ar livre, de atividade ao ar livre, me ajudaram a montar, né? Assim, vamos pensar juntos e tal. Enfim, e aí surgiu a ideia de fazer um espaço que não tivesse
paredes, vamos dizer assim, né? Daí depois disso, mais para frente, a gente pode falar o que é essa metodologia que a gente desenvolveu. Sim. E aí a gente começou a montar um espaço que pudesse ser praticado diversos esportes e todos ao ar livre, né? Para manter a atividade física mesmo em momentos de incerteza, né? Igual a gente viveu aí por muito tempo. E para quem, igual eu, né? Eu vi falar e tudo, quando eu recebi seus... E eu via no Instagram, mas não aprofundei, e depois você me mandou os links, a gente fica impressionado o tanto de coisa que acontece. É né? muita coisa. Porque quando a gente fala assim, não é consciência, uma rede, tal areia, sabe que é só... Nossa! É muito maior. Não é? E eu acho que é todo mundo que não conhece, não tem ideia, né? Aí aparece até um professor não sei de quê, tem um outro não sei de quê, eu falo, gente, a coisa é muito mais... e você acabou de mostrar É muito isso. Vivo. Eu falo que a ecocência, ela virou ela transcende o espaço, na verdade, entendeu? Ela passa daquele limite ali que a gente tem, né? O espaço lá, a ecocência, os desafios, para começar... esse conceito, você já começou a falar um pouquinho, mas dá uma sintetizada aí no início, né? Tá. Então. Peraí, o espaço você já era seu já? Não, eu descobri ele durante a pandemia, durante o processo de construção. Olhei vários lugares, eu tinha ideia do que eu queria fazer. Né, que tem container. Então, assim, eu vou falar da estrutura física para explicar como é que surgiu. Então, juntar esporte, saúde e sustentabilidade. Esse foi o início do processo da criação do conceito, né, e do que eu queria fazer. Tá. Então, assim, aí, desde o início, a gente falou, olha, primeira coisa é fazer com que a questão da construção gere menos impacto ambiental. Ponto. E criar um ambiente acessível. Né? Porque isso está dentro da sustentabilidade, né? Acessibilidade, diversidade, inclusão, enfim. Então, mas assim, isso era o início da ideia. Né? Então tem um container, a gente tem um container onde a única estrutura física dentro do espaço é essa. Então é um espaço modular, vamos dizer assim. Ele tem esse container já é uma questão de reaproveitamento, né? De container marítimo. Foi feito um projeto muito bacana com o pessoal da Savana e a Cíntia Honorato, que foi a nossa arquiteta, minha grande amiga. E aí a gente desenvolveu projetos dentro desse container, as paredes, o drywall, né? Ele já é um revestimento que gera menos calor, retém menos calor, então não tem necessidade de pôr um ar-condicionado. Os janelões, a circulação de ar é muito boa, então, ou seja, já tem essa pegada, né? As telhas que a gente tem lá são telhas ecológicas, as madeiras que a gente usa, né, para estrutura são madeiras com certificado de reflorestamento. Então, todo o nosso espaço ele é 100% assim, não tem escada, não tem degrau, ele é acessível. Nós temos as 2 quadras de areia que nós construímos também, foi um projeto que a gente fez ali. Não tinha muita referência na época, né? Foi um dos desafios é isso, eu não tinha muita referência do que eu ia fazer. E aí, quando foi fazer... Então, muita coisa foi sendo descoberta durante o processo de construção. Vamos fazer o sistema de drenagem, espinha de peixe. Ok, tá. Vamos fazer aqui o encanamento. Eu virei mestre de obra, tá? Nessa época. Aí eu cheguei lá e falei assim, e pra onde vai essa água? Vai pro esgoto e tal. Eu falei, não, peraí. Essa água vai para algum lugar da chuva, né? Que faz a drenagem. E aí eu fui pesquisar. Eu falei que eu buscava meus amigos universitários, né? Ajuda universitária, pessoal da parte ambiental da CBMM, os AIs, né? Na época, o Zamboi. Me ajudou muito. Falei, posso fazer isso? Posso fazer essa retenção aqui, estruturar e tudo? Pode. Fizemos um sistema de drenagem, uma pequena separação, né, da areia. Ela cai dentro do recipiente, que é um tablado que a gente tem, e aquela água pode ser reaproveitada para limpeza, né, e tudo mais. Bacana. Esse é o único projeto no Brasil. Eu não posso falar do mundo, porque eu não tenho essa informação, mas no Brasil é o único. Então, é a única quadra ecológica, né, que a gente tem no Brasil hoje. Né? Depois a gente construiu uma piscina, né? Uma raia de semiolímpico, porque a ideia sempre foi fazer treinamentos, né, com piscina, corrida, exercício funcional, areia. Então, juntando o espaço para fazer tudo isso. Então, essa piscina foi construída também num lugar para não necessariamente precisar ter feito aquecimento. Então, ela toma... Onde ela está hoje, né, o local que ela foi construída, é onde ela pega sol o dia todo. Então, ela pega todo o maior tempo de sol,
Né? Do nascer ao pôr. Isso. E ela é uma piscina de vinil, então ela não tem a necessidade, ela já aquece, né, normalmente pelo plástico, tem uma manta térmica, então a temperatura dela é ambiente mesmo, de 23 graus. E a gente mede sempre isso, né? Ela tem uma borda acima do piso, que é uma altura de uma cadeira de rodas, então a gente pensou em fazer isso, vamos subir um pouco essa borda. Foi um projeto que também foi desenvolvido ali, pensando, olhando, como é que a gente vai fazer, como é que vai descer, não dá para fazer rampa, porque senão tira né, o tamanho da piscina e tal. Então, tudo isso foi construído nesse momento. Então, o conceito da EcoSense nasceu desde a construção. E eu falo, é um lugar que a gente sempre... como que fala? Ele está sempre em mudança. Ele está sempre sendo adaptado, sendo melhorado. A metodologia, as pessoas, os profissionais, quem a gente atende. Então, ele é vivo, né? A EcoSense é muito viva nesse sentido. Muito bacana. Não, olha, só a história da construção já é um, né? Olha, a sua preocupação com a água, a preocupação com inclusão, já desde o início. Isso. A questão do ar-condicionado, então... O que mais, né? Tá aí o item, né? E esse nome EcoSense, ele tem uma simbologia especial? Como é que é isso? A gente, quando foi montar, né, pensar na ideia, estava conversando com algumas pessoas e tal, e o EcoSense é o sentido ecológico, né? Porque, assim, a gente fala de ecologia, a gente pensa muito na questão só ambiental, mas a gente também tem que ter isso como um estilo de vida. Não adianta você ser, né? Eu acho que você vai concordar comigo isso, né, Adjeri? Para você ter essa ação de fazer isso, de pensar isso, você precisa viver isso. Então, você precisa ter um mindset ecológico, vamos dizer assim. E até com o seu próprio corpo, com a sua mente. Então, você precisa ser um ser sustentável no momento de equilíbrio, né? Pensando em equilíbrio de alimentação, de esporte, de atividade física, né? Porque aí tudo faz sentido. Então, o EcoSense é o sentido ecológico para a vida, para construções, enfim, para tudo. Perfeito. Eu vou te falar uma coisa quando fala de ecologia, de sustentabilidade. Eu comprei o primeiro carro meu, um Chevette, eu tinha 39 anos. E os meus amigos cobravam assim... Falaram assim, mas você não tem carro? Eu com 30 anos, eu comecei a trabalhar na área fértil com 32 anos. Antes eu dava aula, gerente do Mr. Shop, Baby Beer aqui em frente, aula, isso, e DJ da boate. Isso tudo. Meu pai lembra disso. Então, aí eu falo para você o seguinte, não é que não tinha condição de ter carro, mas eu não precisava de carro. Não precisava. E demorei a precisar. E até hoje, a questão, desculpa, a minha questão não é que o carro polui, é porque não precisa. Não precisa. Eu tenho um carro, né, minha esposa tem um carro, que hoje eu preciso trabalhar, eu vou nele. Eu trabalho muito home office, então uso pouquíssimo. E eu comprei uma bicicleta elétrica também, tipo assim, eu venho no centro, todo dia que eu preciso, eu venho de bicicleta. Né? E não uso ela, eu uso o pedal. Isso. Ela é elétrica, mas é aquela elétrica que você aumenta... Tem as 5 velocidades. Que legal. E quando você pedala, ela... acelera um pouquinho. Eu falo isso porque muitas vezes a pessoa fala assim, você não é sustentável, não, você tem carro. Não, cara, mas eu não... Não é isso, eu não, tô, não é sobre isso. Eu tô sem carro, não é porque o carro polui, não tem jeito. E também, e assim, você tem esse estilo, cada um tem um estilo de viver mesmo. A sustentabilidade é muito mais sobre a consciência de consumo, e cada um tem a sua. Vamos supor, você tem essa consciência de utilizar menos o carro, beleza, mas tem pessoas que têm consciência, por exemplo, de fazer a separação do lixo, compostagem em casa. Tem gente que tem outra consciência, é a consciência do consumo. Reaproveitar as coisas mais, roupas, comprar em brechó. Isso é uma atitude sustentável. Não é uma coisa engessada, né? Acho que cada um tem uma possibilidade de desenvolver alguma ação dentro do seu estilo de vida, né? Eu lembro, eu não vou citar nome, né, porque pessoas conhecidas, quando foi implantar a fábrica de aço sulfúrico em Araxá, eu trabalhava na área fértil. E eu acompanhei, assim, passo a passo do projeto, como que era, o que ia ser, porque eu era educador ambiental lá. E tinha diversos profissionais, que também não vou citar nome, que
eu falava assim, mas peraí, me explicaram assim, detalhes. E eu falei, não. E eu fui super a favor, porque era algo essencial para a continuidade da empresa, que tinha 2.000 funcionários. Falei, peraí, né? Tudo bem. E aí uma pessoa uma vez me parou e falou, não, porque é um absurdo você pensar desse jeito. Eu peguei e falei assim, peraí, senta aí, vamos conversar. Quantos metros quadrados tem seu terreno, da sua casa? Ele falou, não vou falar não. Ele falou, tanto. Eu falei, o que tem lá? Piscina? Tem. Tem ar-condicionado? Tem todos os cômodos, tal. Televisão. Eu falei, cara, você está preocupado com uma fábrica de aço sulfúrico, com sustentabilidade? Olha o seu gasto, olha o seu consumo mês. Uma casa, 3 pessoas. Então, eu não estou falando que você não. Eu acho que você está certíssimo de ter isso aí. Mas a gente tem que, né, pé no chão. Peraí, isso não está sendo construído. É uma coisa que polui, mas não tem. Então, tem jeito tem forma de controle e tem um motivo de estar sendo construído. Não está sendo construído porque é bacana, não. Porque vai gerar emprego, renda. Não é parar a economia, parar de desenvolvimento, não é isso. Existe a parte de desenvolvimento sustentável. Isso. Aí você faz você revê o processo, não deixa de fazer, você revê. Existe formas de gerar menos impacto? Beleza, então vamos fazer. Qual é o caminho? E isso é igual eu falo assim, hoje as grandes empresas, os processos, eles estão muito mais ligados a isso, até porque existe normas, né? O ESG está aí justamente para isso, para dar esse norte para as empresas. Né? E a gente tem esse tema hoje falando muito, porque é o seguinte. Chegou um momento que isso começou a afetar economicamente as empresas. Não é uma questão de ideal, né? Tipo assim, de bandeira, não é isso? Claro. Isso começou porque os nossos recursos são finitos. Então precisa rever para continuidade do processo. É isso que eu falo. E as pessoas, do desenvolvimento. E as pessoas me falam, a empresa fatura para caramba. Você sabe quanto que ela gasta nesse item? Isso. Você sabe qual que é a despesa dela nesse item de controle ambiental? É uma grana. E muitas vezes ela vai. Eu estou te falando isso hoje, agora, e elas vão muito além do que a legislação exige. A legislação não fala assim, você não pode ter energia que não é renovável. Isso. E ela fala assim, eu quero ter só energia renovável. Isso. Então, porque isso também, assim, é o que eu estou falando, é a consciência de consumo que vai despertando dentro, numa cultura, principalmente de empresa, e faz com que eles revejam os processos e falem assim, para que eu vou fazer só isso, se eu posso fazer mais do que isso? E isso é importante porque isso valoriza a empresa no mercado. Claro. Né? Claro. As ações da empresa crescem. Claro. Não adianta. Hoje é bem visto isso. Esse tipo de atitude ela é bem vista. Então a gente chegou num momento que isso tem que ser valorizado de verdade. Sim. Né? E graças a Deus hoje é. Além do retorno ambiental, social e tudo, econômico. É um retorno e marketing positivo, institucional, bacana. Cultural, ou seja, ela ganha muito nisso, né? Eu acho que é isso. Aqui os pilares sustentabilidade e acessibilidade você comentou, né? E também a forma como foi feito quadras e piscinas que você preocupou com esses itens. Nessa estrutura física, quais as modalidades esportivas, né? Que você e outras modalidades que você oferece hoje no espaço. Hoje, conta um pouquinho pro pessoal. Da parte de esportes, né? Eu sempre fiz questão de ter uma grande diversidade para manter e atender todo mundo, né? Ou seja, até o slogan inicial do projeto era todas as tribos, único espaço. Não, por favor. Todas as tribos, único espaço, né? Então a gente tem aulas de vôlei de praia, né, que eu batalhei muito aí para implementar e graças a Deus a gente tem aí uma categoria de base que a gente trabalha com as crianças, tem adultos também. A gente participa de campeonatos com os meninos, muito legal. E tem o futevôlei também, que nós estamos com um professor novo lá, muito bacana, que é o Silas, carioca, flamenguista. Bacana. Tem também o beach tênis com o Thiago também, que é uma pessoa ótima, está lá com a gente desde o início. Nós temos aula de natação com a Tia Meire, que é conhecidíssima também. Tem a Tia Morango da aula de Funcional Kids. Então a gente tem essa parte do esporte, ela é bem dinâmica, né? Muito bacana. E fora os campeonatos, a gente movimenta muito com torneios, campeonatos internos. A gente chegou a fazer um agora federado
pela Federação Mineira de Vôlei, de vôlei, né? Então a gente teve a chancela deles aí, estamos trabalhando para melhorar isso também, trazer colocar o Araxá no cenário mineiro, né? De vôlei. Enfim, é sempre isso. Então, é igual eu falo, é um espaço vivo. Ele sempre está em movimento, assim. Uma pergunta que acho que nem aqui não está. Como que aí a pessoa... eu gosto de futevôlei. Estou dando um exemplo. Aí ela procura vocês, inscreve... Inscreve, faz a matrícula, aí tem os planos. Academia, né? Como se fosse... É uma academia a céu aberto. A céu aberto, isso. E aí a gente tem os planos, né, voltados para isso. Pode fazer mais de um plano. A gente acabou de lançar um plano que chama EcoPass também, que é super legal. Que é um plano que você faz várias atividades durante a semana e um preço super acessível. Então, você vira meio que sócio do espaço. Né? É assim, pode participar de fazer várias tudo. Atividades, e aí você escolhe quais você quer. Então, assim, a gente tenta trazer as pessoas ao máximo para que elas tenham uma vida mais ativa mesmo, né? E oferecendo essa diversidade aí que a gente tem. EcoSense Kids, né? Que é uma inovação interessante. Conta um pouquinho também como é que funciona. O EcoSense Kids, na verdade, a gente hoje usa esse foi um projeto que a gente começou lá atrás, até com as crianças, né, que seria um projeto também de inclusão delas no esporte, por exemplo. Muitas crianças passaram, quando foram introduzidas, né, no espaço, como a gente tem esporte de areia, às vezes as crianças são menores, ainda não tinham esse contato, foi criado pensando em fazer, como introduzi-la ao esporte. E criança muda, né? Todo dia. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, gosto disso, gosto daquilo. Então, muitas passaram pela atividade Funcional Kids, Arte Circense, a gente começou a implementar nesse período, para que elas começassem a ter um controle, né, sobre o próprio corpo, os movimentos, e aí foram direcionadas para os esportes que elas gostariam. Muitos foram para o beach, outros foram para o vôlei, outros para a natação. Então, o EcoSense Kids é um projeto que faz essa transição e mostrando a diversidade de esportes para que a criança possa fazer. Então, é uma parte do EcoPass, né? Aí ele é como se fosse isso, um plano voltado para a criança. Muito bacana. Para que elas possam entrar no esporte. Quando eu fui fazer esse roteiro aqui de perguntas, né? Apareceu... claro que eu usei a inteligência artificial. Óbvio, todo mundo hoje. Mas aí apareceu um termo e depois eu vou conversar com você, que é você fazer a caminhada ou corrida recolhendo... o plugin. E aí, aí eu falei, gente, 1991, que eu comecei com educação ambiental, a gente fazia isso na trilha da Cascatinha. Só que não era esse nome. Não tinha esse nome bonito. Esse nome. E a gente saía com as crianças, fazia uma trilha, eles com uma luvinha de plástico e catando, que bacana. Mas tudo é resgate. Se você pensar em questão ambiental, educação ambiental, sustentabilidade, é tudo resgatar. A gente foi se perdendo ao longo dos anos, eu acho, a humanidade, né? E o leite não vem da caixinha, né? É mais ou menos isso. Então é resgatar isso. Só que hoje colocam um nome e tal, e a gente fez isso mesmo, com certeza. Então vocês têm essas práticas, o plugin e a meta lixo zero, né? Como é que... O plugin foi o seguinte, nós fizemos na nossa... foi durante uma corrida que a gente promoveu, através eu fui procurada pela ILO, né? Ela tem até foi quando eu tive o primeiro contato com o autismo, com o assunto, com a vida, né, dessas pessoas. A ILO, ela me procurou querendo fazer uma corrida da Autismo Run. E quando ela me falou isso, eu fiquei muito impactada, porque eu não sabia. Eu falei, nossa, como eu vou fazer isso, né, e tal. E aí... eu falei, bom, vamos fazer, eu quero que você me dê um prazo, falei para ela, para eu estudar sobre isso, como fazer essa corrida. Então, essa corrida até foi muito bacana, a gente pensa em retornar com ela no próximo ano, foi sobre a consciência do autismo e tal. E eu, implantando, lógico, eu falei, tem que levar sustentabilidade, questões ambientais, e aí, eu, pesquisando, eu descobri que isso estava sendo feito na Europa, esse plugin. Que era, durante as caminhadas e as corridas, as pessoas davam sacolinhas, né, biodegradáveis, para as pessoas recolherem o que achassem, né, nas trilhas, igual você falou. E nisso, eles voltaram para a base, né, quando chegaram da corrida, a gente
pesou as sacolas e quem teve quem conseguiu arrecadar mais recebeu um prêmio, né? Sim, tipo, sim. um troféu, Sim. né? Disso para incentivar, ou seja, sempre que for fazer uma caminhada, carrega uma sacolinha, né? Recolhe o que você vê e tal. Então tudo é conscientização, né? Muito bacana. Então essa do plugin foi isso. E qual que era o outro? Desculpa. Lixo Zero. A do Lixo Zero. Eu hoje sou embaixadora do Lixo Zero. Eu fiz um curso, uma certificação, que é Zero Waste, que é uma certificação mundial e tudo, e tem o Brasil aqui, que é o Lixo Zero. Então, a minha meta dentro do espaço é a gente conseguir ser lixo zero, ou seja, todas as empresas fazer... não é uma meta tão difícil, tá, né? Mas é fazer uma meta de 90% ser reciclado e 10% ser destinado ao aterro, né? Tá. Então, é nesse projeto. Então, tudo que a gente faz, a gente já começou a implementar a consciência. Porque não adianta falar, vamos só separar. Não, vamos repensar o consumo. Precisa mesmo disso? Isso que eu ia falar. Precisa ou não precisa? Tem que comprar com essa embalagem? Tem outra opção? Isso. Não é para falar, não vamos usar plástico, não é isso. O plástico ele é reciclável, ele pode ser usado, não é isso. Mas repensar a parte do que você consome, como consumir, o que a gente precisa. Por exemplo, no nosso espaço já tem mais de 2 anos que a gente não tem mais copo plástico. São copos retornáveis que a gente tem, as crianças já sabem, as pessoas que frequentam sabem, ninguém pede, entendeu? Leva a sua garrafinha. Então, é um criar o hábito de fazer isso. Então, foi nesse sentido que a gente faz esse trabalho lá. Maravilha. Gente, acontecendo hoje o episódio 44 do programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, 30 de agosto de 2025, aqui na Volt 87,9. Eu vou mandar uns abraços aqui, primeiro, para 2 aniversariantes de ontem, né? O Munir Feres, mais conhecido por nós que somos amigos há muito tempo, Dico, né? O Munir, parabéns, felicidades, tudo de bom para você. E o Wilson. O Wilson é um companheiro lá do bar do William, bar do Manezinho, né? E filho do Gramoso, Zizinho Gramoso, que é um amigo nosso. E parabéns para o Wilson e parabéns para o Munir. Sejam muito felizes, muita saúde e sucesso aí na vida de vocês. E agradecer também a Santa Helena Mineração, né, Brita de Verdade, e a Periódica Saúde Ocupacional pelo apoio que eles dão aqui ao nosso programa. Eu não posso esquecer de jeito nenhum que o programa vai para 4 anos e durante 3 anos eu tive aqui do meu lado a Puken Energia Solar, a Kênia espetacular, a Kênia e o Marcos são ótimos. Muito obrigado a vocês pelo apoio de sempre. O Rio Branco Empreendimentos, o Fabinho, muito obrigado pelo apoio durante o período que nós tivemos aqui juntos, né? O Danilo de Souza, Empreendimentos Imobiliários, que também me deu um apoio aqui um tempo bem bacana. O Unerachá, o Unerachá, eu trabalhei com seu pai, né, um tempo lá, bem longo. Eu saí do Unerachá tem 2 semanas, depois de 20 anos. Olha só. Mas aí é porque hoje é muito EAD, né? Então as aulas realmente diminuíram e a gente precisa dar lugar para os outros. Começar a descansar também. Né? Descansar mais um pouco. É isso. Então, muito bom. Fazer parte do Unerachá, porque eu saí, mas eu ainda faço parte daquilo lá. Sempre deu um apoio para a gente. E a Cari Canecas Araxá, que hoje é outra denominação, né? Mas a Cari Canecas foi um apoiador nosso aqui um tempo. Muito obrigado a vocês. E o programa vai fazer 4 anos, não é à toa. E a meta não vai parar, entendeu? E o que eu pretendo é aumentar o número de entrevistas por mês, mas todo mundo, quando eu explico, por que você só faz uma por mês? Porque senão não vou ter gente para trazer aqui. Não é? Se eu pegar 4 pessoas por mês, são 48 por ano. É muita gente. Para um assunto que tem que estar um pouquinho ligado à sustentabilidade, à educação ambiental. Sim. Aí, então, tem que ser mensal mesmo. Mas nós vamos fazer, vai ter mais pessoas, você vai ver. Vai. Não, e volta. Aumentar isso. E teve várias também, que voltaram. O Jorge Juné, que eu já fiz 2 ou 3 com ele. O TG, o Carlos Henrique do Unerachá, já fiz mais de uma. Isso. E eu quero trazer todo esse pessoal que patrocinou a gente aqui, que apoiou
um apoio cultural aqui do programa, eu quero trazer eles aqui para contar um pouco. Isso já estava no roteiro quando eles estavam. Contar um pouco da empresa deles, da história, né? A parte ambiental, a parte de sustentabilidade, que todas elas são, eu sei disso, sim, eu acompanho. Muito bacana. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Também. Nós também vamos fazer 4 anos esse ano. Que bacana. Não, e aí na época você me fala que vocês vão vir aqui às 10h30, aí é com o Miguel, porque ele é diário, contar ótimo. Um pouquinho do que vai acontecer. Sim, nós vamos fazer algumas comemorações. Isso, por favor, tá? Pode deixar. E eu vou lembrar outra coisa pra você. Seu pai passou um Réveillon na minha casa. Tem quanto tempo isso? Muito tempo. Mas a gente passou um Réveillon na minha casa. O Diogo, ele... A minha irmã? A Ana. E a Ana. Mas foi assim, foi um Réveillon, menina, que coisa deliciosa. Coisa boa. Várias outras vezes a gente encontrou aqui no Arena, que era música ao vivo. Aqui meu irmão Getúlio Vargas, você estava. Então, o Luiz Moço, meu caro, um abraço para você, para os moços tudo, viu? Que vocês são fantásticos. O Luiz Moço é um cara espetacular. Obrigada. Gosto demais. Eu gosto também muito de você. A Ana, nossa, eu adoro a Ana, eu acho ela uma coisa. Eu acho ela bacana demais. Eles todos, né? Cidinha, obrigado. Muito bacana. E eu estou muito feliz de estar com você. Estou emocionado, viu? Que gracinha. Eu acho bacana demais. Que bom. Mais um item. Vamos lá. Você já falou, mas amplia. De que forma o esporte e a sustentabilidade, eu acho que já falou isso, mas talvez você tenha mais... se complementam aí dentro do EcoSense, né? É igual eu falei, assim, é muito sobre o equilíbrio, né, do ser humano. Igual eu falei, para você... mudar hábitos, mudar consciência e tudo, você tem que estar um pouco mais em equilíbrio. E isso é ser uma pessoa sustentável, né? A sustentabilidade parte da gente. Ela não é algo fora, ela não é uma regra, não é uma lei, é um estilo de vida. Então, a partir do momento que eu entendi que isso seria sustentável também, porque, você sempre soube disso? Não, eu procurei saber sobre isso. E isso funciona. Então, assim, é uma forma de pensar, né? É uma consciência diferente que a gente vai tendo ao longo da vida. Quando você deixa de cuidar de alguma área da sua vida, né, seja espiritual, pessoal, saúde, né, você entra em desequilíbrio. Assim o pensamento da sustentabilidade. Num processo produtivo, do início ao fim. Se algo foge daquela linha de produção, daquela necessidade que você colocou, o produto final ele não vai ser legal. Se você começa a alimentar mal e deixa de cuidar da parte espiritual, lá na frente você vai ter o resultado. Ou seja, nós somos a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. A gente não precisa separar o pensamento. Né? E, lógico, cada um com a sua proporção de tudo e tudo mais. Mas é uma consciência nessa. Então, por isso que a gente implementou a sustentabilidade junto com o esporte, né? Pensando nesse equilíbrio. Eu nas minhas aulas, né, de engenharia ambiental, administração, é tudo voltado à área ambiental, a gente falava da sustentabilidade para os alunos e eu comentava com eles o seguinte, né, o tripé da sustentabilidade. Economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. E aí eu tento mostrar para eles, explicava para eles o seguinte, não é sustentável uma empresa, ela pode até ser no início, mas depois ela vai perdendo isso se ela não é viável economicamente, se ela não ganha dinheiro. Isso. Pô, todo mundo faz algo, tem que ter um retorno. A sustentabilidade financeira de uma empresa. Ela justamente. Tem que ser, Se a empresa não é economicamente viável, já vai começar a atrapalhar a parte social, já vai começar a atrapalhar a parte ambiental, porque tudo isso precisa de recurso. Sim. E se ela não tá vendendo, não está... Então, aí que a pessoa entende, porque ele acha o seguinte, não, a empresa ela é obrigada, entre aspas, ela tem que ser sustentável, mas depende de fatores. Isso. E a gente tem que ter consciência que não é só cobrança disso e daquilo. É igual você falou, vamos pensar que eu sou uma empresa. Se eu não estou cuidando de mim...
você não tem condições de fazer isso. A gente sabe. Hoje, o estresse, as pessoas, como elas estão... Nós estamos vivendo. Não me excluo disso, não. Mas, assim, a gente vive hoje um mundo muito estressante. As pessoas estão muito doentes, né? Cheia de cobranças. Pós-pandemia, a gente viveu isso ficou mais nítido hoje. Por isso que o olhar o SG, por exemplo, né, a parte de governança de uma empresa, ela está voltando muito além dessa questão dos processos serem justos, corretos, né, e dentro da legislação, mas tem um olhar também para o ser humano, para a pessoa que está ali dentro. Tanto é que desenvolveram a NR1, que é uma norma de saúde mental, ela é obrigatória. Porque não adianta você tratar só o processo e esquecer pessoas. As pessoas precisam estar saudáveis. Então, esse olhar voltou para as pessoas. Então, assim, tudo é um processo. É igual eu falo, assim, a gente sempre vai e volta no recurso. O ser humano é um recurso indispensável para uma empresa. Então, precisa ser olhado. O recurso a matéria-prima daquele processo que você está... Seja ele serviço. Seja um serviço que você está prestando. O ser humano, você presta serviço através de um ser humano. Ele é a sua matéria-prima. Ele precisa estar em equilíbrio, ele precisa estar bem. Então, tudo a gente precisa repensar. O consumo. Né? Você sabe, eu vou falar uma coisa que eu acho que não tem muito a ver, não, mas eu vou falar. Pode falar. A coisa mais importante da vida, eu consegui passar isso para meus filhos. Olha, você tem que trabalhar. Ponto. E é uma delícia. Sim. A partir do momento que você faz algo que você gosta. Você tem opções. Eu não vou ser caixa de um banco, eu não vou trabalhar no escritório de contabilidade, que eu não dou conta. Aí eu fui para a educação ambiental e eu não trabalho. Aí tem um amigo meu que fala assim, eles são tirando sarro, eu falo assim, não trabalha mesmo. Porque para mim, eu levantar para ir fazer isso que eu vou fazer, não é serviço, não é trabalho, é um prazer. É um prazer. Cara, tem jeito de você fazer isso. Com certeza. Você não tem que, sabe? Porque talvez tem uma área que dá muito mais dinheiro, mas não é sua área. E isso hoje vai ser feliz. Eu acho assim, a minha geração, a sua, existia uma cobrança muito grande do tipo, você tem que ser médico, advogado, né? Você tinha aquelas profissões que eram ditas como importantes, né? Essa geração hoje, eu falo do meu filho, né, tem essa geração Z, vamos dizer assim, né, e outras aí que estão vindo, eles já estão vindo com outra mentalidade sobre isso. É o prazer de trabalhar mesmo, né? Claro, ainda está num processo aí de mudança, porque a gente sabe que tem alguns problemas com relação a isso, mas esse processo, ele é um processo que as pessoas começaram a falar, peraí, isso tem que ser bom para mim também, não só financeiramente, mas também me realizar como pessoa. Porque a frustração lá na frente, ela é muito grande para uma pessoa se ela não consegue se realizar, né, profissionalmente nesse sentido. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista. Eu falo assim, você contou das pessoas, você não trabalha mesmo. Então, um dos desafios que eu tive quando eu abri o espaço, justamente, foi sobre isso. Eu escutei algumas críticas, vamos dizer assim, de brincadeiras, mas assim, então agora você fez o seu hobby virar seu trabalho. Talvez. Sim. Quanto disso, me questionaram uma vez, quanto disso tem de paixão, quanto disso tem de business? Falei, não sei responder. A mesma, para mim é uma coisa só. Sim. Né? E foi difícil explicar. Eu mesmo tive dificuldade de explicar a ideia. Hoje eu explico. Claro, já fiz alguns treinamentos, inclusive, para fazer isso. Mas eu estou falando o seguinte, era muito difícil eu explicar por que eu estava fazendo aquilo para as pessoas. Então eu falava, olha, gente, isso aqui é um ambiente sustentável, tal. Eu falava, tá, tudo bem, mas quanto que é a aula de beach tennis? Eu acho que eu tenho que voltar umas 10 casinhas para trás e refazer o processo de comunicação da empresa. Ou seja, então, é uma empresa. Mesmo que tenha toda essa ideia, mas é uma empresa que funciona, ela tem que dar lucro, ela tem que sustentar o que ela está fazendo e convencer as pessoas de que realmente aquilo é bom para elas. É uma empresa, é uma venda, né? Mesmo que seja uma ideia, mas é uma venda. Em todo lugar que eu vou trabalhar, eu emocionei agora mesmo aqui. Você acha que se eu estivesse aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer essa entrevista? É muito difícil. Você não vai. Você não. E eu estou lá na CBMM trabalhando com educação ambiental. Eu trabalho com a comunidade do entorno. Quando eu dou um depoimento, tem gente até que acha assim, não é possível. Não é possível que ele sentiu isso mesmo. Senti. Eu arrepio.
eu arrepio com música, eu arrepio com momentos. Você faço atividade, educação ambiental, se você falar com 20 crianças aqui agora, se 4 delas forem pensando nisso para casa, você é demais. É demais, é isso mesmo, é a semente. Porque você vai conversar com elas daqui 3 meses, talvez essas 4 vão ampliar o que eles aprenderam e vai aparecer mais 2. Com certeza. E é aí, o impacto, vai gerando impacto. E aí você vai chegar lá. Isso seu é muito isso. É. Aqui, ó. Compartilha conosco, por exemplo, esse exemplo, algum exemplo marcante de atividades inclusivas, como a corrida com mais de 150 crianças. É aquela que eu até falei um pouco antes dela, é Autismo Run. Essa corrida. A gente, quando foi fazer a corrida, né, a Elu me procurou, ela tinha ideia de fazer, ela tem um filho autista e tudo, né, e ela trabalha com isso também. Um beijo, Elu, tô com saudade de você. E aí, o que a gente pensou? Falou, vamos fazer uma corrida, tudo bem, uma conscientização, todo mundo junto, mas espera aí, como incluir? Aí eu incluí, eu acho que eu falo assim, na minha cabeça sempre existiu essa questão, mas eu não sabia que era inclusão. Tipo, até quando eu trabalhava na CBMM, os projetos que eu fazia era de fazer com que uma área e outra conversasse, tipo, uma área ambiental, por exemplo, conversar com a área de TI. Como fazer essa conversa? Então eu fazia esse processo de integração. E aí eu descobri que na vida isso é uma inclusão, né? Assim, e tem coisas a ver. Como descobrir o que tem um a ver com o outro para fazer essa conexão? Enfim, aí na corrida foi isso que eu pensei. Falei, bom, então vamos fazer a largada. Aí chamei o pessoal da Core, o pessoal que faz isso, né? Que participaram com a gente aí, o Ronivaldo, tudo, né? Que tem uma expertise em fazer corridas na cidade toda e tal. Eles me apoiaram muito. Falei, olha, gente, vamos fazer a largada por idade. Igual qualquer corrida. Crianças, adolescentes, adultos, vamos fazer. Aí os PCDs, as crianças, né, atípicas e tudo, eu falei assim, vamos fazer todo mundo largar junto, no mesmo momento. E assim, aí ele falou, mas será que vai? Eu falei, não, eles vão participar, lógico, eles não vão vencer, alguns podem até vencer, porque tem os atletas da APAI, né, que são paralímpicos e são atletas mesmo, né? Eu falei, pode ser que aconteça. Mas para ser justa e inclusiva, a corrida, eles precisam largar juntos. E isso gerou um impacto tão bacana, assim, eu vi as mães emocionando, as famílias ali, entendendo que aquilo era um momento de consciência, falar, somos todos iguais de verdade. Então, eu ficava emocionada, eu chorava toda hora, porque eu fiquei 3 dias sem dormir, porque eu fiquei com muito medo, né, primeira vez que eu estava fazendo um evento desse, eu falei, como que vai ser? Então, menos barulho, menos cores, menos estímulos, mas muita gente, aquela coisa. E todas essas pessoas que eram PCDs, elas não pagaram. Era gratuito isso. Eu tive apoio das empresas, né? Então, esse foi um primeiro momento que eu falei assim, inclusão é algo que gera algo maior mesmo, assim. E as pessoas que participaram, atletas, que são atletas de Araxá, que gostam de correr, de competir, se propuseram a fazer isso. Que bacana. E tiveram ali e sentiram que fizeram parte de algo realmente transformador. Então, essa corrida, para mim, foi uma virada de chave muito grande quando eu fiz esse momento. Então, tinha crianças Down, crianças adolescentes, visuais, crianças de cadeira de rodas. Todos largaram no mesmo momento, todos. Cada um fez no seu momento, no seu tempo. Sim, bacana demais. Mas foi um momento muito especial mesmo. E onde foi que aconteceu? Foi no Barreiro. No Barreiro. Bacana demais. E a colônia de férias? Como é que ela tornou-se? Ela surgiu, né? Justamente eu pensando em como fazer algo durante... Assim, aí a questão de estratégia de empresa, primeiro, né? Pensando que as aulas funcionam e tal, aí férias, o movimento dá uma caída e tal. Eu falei, por que não trazer as crianças para fazer? Tem muitos que não viajam, então eu falei, vamos fazer uma colônia. E começamos com a ideia da colônia de férias. De fazer e tal, mas com a pegada nossa, né? A pegada do Ecosense, de trazer a brincadeira, né? Resgatar as brincadeiras de rua, as brincadeiras nossas, não tem estímulo, a gente não põe nem... Não que eu seja contra, mas era mais para que as crianças colocassem o pé no chão, colocassem a mão nas coisas, brincar livre, né? E a gente não tem brinquedos, a gente tem coisas que elas podem resgatando. Então a gente faz isso daí, a gente já fez 6 edições já.
E, ao mesmo tempo, foi vendo também, com esse trabalho que eu fiz, né, dessa corrida, começaram a aparecer as crianças atípicas também, para participar. Eu falei, olha, agora eu acho que eu tenho que começar a me preparar para receber elas, né? Porque eu construí um espaço para isso. Então, eu preparar. Então, eu procurei Elo e vários outros profissionais que me ajudaram a treinar a equipe, assim, desde a recepção, a moça da lanchonete, todos. Então, a gente começou a ter treinamentos para isso. Não era treinamento, a gente não é terapêutico. Então, é um ambiente onde eles podem ser acolhidos, entendeu? Então, recebidos. Então, ao longo dos anos, isso foi ficando natural e foi ficando enraizado na cultura da empresa e foi virando. Então, hoje a gente recebe, aí a gente tem os projetos que a gente envolve, né? Depois a gente pode falar disso. Isso. Mas então a colônia de férias surgiu muito disso, dessa necessidade do que fazer com as crianças e fazer uma brincadeira de rua. Então, tinha criança que nunca tinha jogado, por exemplo, queimada, rouba-bandeira, coisas simples. Mas isso sempre orientado por profissionais, vendo a dificuldade ou a necessidade de desenvolver a criança naquele momento. Então, as crianças saíam cheias de coisas. Esqueceram o celular ficava tudo, né, zero de celular, mas elas começaram a brincar de verdade. Então, foi muito importante essa criação da nossa colônia. Colônia de férias. Eu tenho uma história. Eu fiz 44 colônias de férias, 2 por ano, na Arafértil. Olha só. No Centro de Educação Ambiental da Arafértil. E era AFA, a Associação dos Funcionários da Arafértil. E era janeiro e julho. E tem alguns detalhes que nossa, eu fico até emocionado. O Jaime, ele faleceu, ele era técnico de segurança. E 2 filhas do Jaime iam na colônia de férias. A Mara, nossa, não vou lembrar o nome da outra, mas... quando elas cresceram, ele me encontrou um dia na empresa e falou assim, adivinha que curso que a Mara vai fazer? Faculdade. Eu falei assim, biologia? Ele falou, não, engenharia ambiental. Que Por quê? Por causa de você. E a Mara formou em engenharia ambiental e teve um tanto assim que partiram para esse lado, porque eram crianças de 6 a 14. Depois nós passamos de 6 para 12. Era em torno de 100 crianças, 50 de manhã e 50 à tarde. Que coisa boa. E a gente contratava alunos do Nerachá, que eram alunos meus e tal. Eles eram monitores e eram assim... O pessoal falava assim, não, mas colônia de férias, serviço são bom, hein? Um dia que um foi comigo lá da empresa... É muito bom. Assim, os meninos na piscina, eu falava assim, olha a responsabilidade. Olha, nossa senhora, a gente ficava tenso, né? Em 22 anos, teve um menino que trincou o braço no gol, uma bolada, e aí eu levei ele no Hospital Dom Bosco, engessaram, hoje ele é técnico de segurança na CBMM. Ele falou para mim... Eu lembro até hoje disso. Não, ele falou para mim assim que quando ele voltou, todo mundo queria assinar o nome no gesso, quer dizer, ficou marcado na vida não para do mundo. Parte, é isso que eu falo, assim, essa coisa não tem que ser uma coisa engessada, né? Uma coisa muito difícil. E esse contato que você fez, esse trabalho, gente, né? Isso é importante demais, hoje, principalmente hoje em dia. E não tinha brinquedo também, não. Era tudo atividades preparadas, bacanas. Isso, com o que tinha. O simples é mais... Isso. Importante às vezes. E o projeto EcoArt, que é uma iniciativa, como que ele nasceu e quais são os objetivos principais? Conta para os ouvintes aí da Volt. EcoArt é uma grande paixão minha hoje, né? Foi um projeto que nasceu de tudo isso que eu contei, né? Nasceu dessa ideia e tudo. Mas até então, eu conseguia fazer eu só conseguia levar essa consciência, essa ideia, para quem pudesse realmente pagar, né, por aquilo. E falar de sustentabilidade, você não chegar nas pessoas, num número maior, não gerar impacto maior, não faz muito sentido. Então, foi aí que eu procurei como fazer isso, né, e tal. E eu descobri formas de se fazer através de leis de incentivo. E por que a cultura? Né? Porque, aí, igual eu falei, a gente começou a perceber, até por algumas amigas, pessoas que eu convivi, e também pesquisando e vendo, a cultura é um grande canal de conexão entre pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem uma aptidão para esporte, mas ela tem criatividade, né? E pensando em inclusão também. Então, a arte, ela faz isso, né? Ela transforma, às vezes,
sentimentos e tal. Então eu comecei a pensar em fazer algo nesse sentido. Já que eu tinha a parte esportiva já trabalhada ali e tudo, falei, vamos tentar chegar em outras pessoas de outra forma. E aí surgiu a ideia de fazer o EcoArte, que é um projeto social. Então a gente criou um projeto com leis de incentivo, a gente tem a lei estadual e federal hoje, né? A gente tem o apoio da CBMM, Bem Brasil, o Zema também já nos apoiou, a gente está buscando renovar essa parceria. Algumas empresas de fora também, a gente já está sendo cotado em alguns outros locais daqui de Minas para levar esse projeto. E aí a gente fez o primeiro ano, né, oferecendo oficinas de arte e cultura. Então, arte circense, capoeira, artes plásticas, e esse ano a gente incluiu horta e culinária mineira. Que bacana. E é lá no espaço. Lá, tudo no espaço. E aí, o que é a ideia desse projeto? Né? E o projeto chama EcoArte, Inclusão e Sustentabilidade através das Artes. Né? E inclusão cultural e sustentabilidade através das artes. O que é isso? É fazer com que a gente consiga trazer mais pessoas para o espaço, para ter esse trabalho de conscientização e tudo, e fazer um trabalho de inclusão com crianças típicas e atípicas, famílias, enfim, todo o estilo de pessoas para atender. No primeiro ano a gente focou mais em escolas públicas, até pela questão mesmo de dar oportunidade para que elas participem de atividades lá. E foi um piloto, né, porque a gente fez isso. Então a gente não adapta. As crianças chegavam, né, com laudos, sem laudos, todas elas fazendo as aulas, né, dentro do espaço, da mesma forma, com as mesmas orientações. O que a gente adapta não é fazer adaptações para cada um, a gente adapta a atividade, sem ter o prejuízo do conhecimento, do que elas precisam. Então, a gente começou a fazer isso. Por que é importante fazer isso dentro da arte? Porque ela tem essa flexibilidade. Então, a parte artística te dá essa flexibilidade de você trabalhar de forma diferente. Diferente de uma parte educacional, que aí é uma outra situação. Então, a parte da cultura e da arte, a gente consegue fazer, remodelar, né, a atividade. Ou seja, não tem separação de atividade. A atividade é que é refeita para atender todo mundo. Para cada turma, para cada situação. E os nossos profissionais fizeram treinamentos, todos eles passaram. E nessa edição agora a gente ampliou, então a gente hoje atende, além de crianças e adolescentes de escolas públicas, também de escola particular. Nós já estamos com 70% das inscrições feitas, então a gente está quase preenchendo tudo. Na primeira semana, nós estamos muito felizes. A gente tem, nesse contexto da equipe, que agora é uma equipe, a nossa equipe é muito maravilhosa, nós temos 3 mães atípicas na equipe, trabalhando com a gente. Então elas são referências para mim, porque eu tenho que escutar elas para saber o que elas precisam. Nesse projeto também a gente agora está recebendo adultos, PCDs também, inclusive, então de todas as idades. A gente brinca que até 120 anos pode participar, né? Se tiver com disposição, a gente pode incluir no projeto. E além disso, a gente também vai fazer um trabalho de acolhimento das mães atípicas, né? Hoje a gente entende que 80% das mães, isso é um dado mesmo, né? 80% das mães hoje atípicas são mães solo. E elas vivem dedicando a vida aos filhos e tudo, para que ela não tenha, às vezes, até algumas que não têm condições de trabalhar, precisam do BPC, né? Que é a ajuda, né, que o governo dá para eles, mas às vezes é insuficiente. Então a gente gostaria de ajudá-las a ter um tempo só para elas, porque às vezes elas não têm, né? Ter um tempo para elas, conversar enquanto as crianças estão fazendo ali as atividades com a gente, elas estão ali numa roda. A Carol Montoro está com a gente lá, uma psicóloga muito bacana, ela faz um trabalho de roda, de empreendedorismo feminino. Então, vai ajudar elas a desenvolver dentro da oficina alguma atividade econômica, para que ela possa, durante os períodos vamos supor assim, que ela não tem o que fazer mesmo, ela conseguir fazer algo manual, algo que ela possa produzir e ajudar a vender isso e uma renda extra para elas, né? Que bacana. Então, assim, esse projeto é muito legal, assim, tá bem, igual eu falo, ele é vivo também. Sempre vai ter uma necessidade ou outra, a gente vai implementando coisas. Tem 7, 8 meses aí pela frente aí de trabalho. Olha, eu não sabia do tamanho da coisa. Eu tô assim...
Não, estou impressionado. Te convidar para participar. Não, eu vou lá conhecer, assim, vou lá uma hora, Tem anota. que ir. Só para você ter uma ideia, Carlinhos Rios, Ah, parabéns. Oh. O Carlinhos está em Franca. olha, que ele é bom. irmão, ele é primo da... Da família lá dos Rios. Carlinhos está lá. Quase parente. Essa pessoa aqui, ó, a Carla Gonçalves, ela era uma criança que morava na AFA com o pai. O pai e a mãe trabalhavam na AFA. E na colônia de férias eu buscava ela na casa dela para ela participar. Que bonitinho. Uma pessoa linda, ela é agente imobiliária hoje, está ouvindo a gente. Ela colocou, eu lembro, é da colônia de férias. Gracinha. E o Anilson Rocha mandou um abraço para nós, viu? Bom dia, abraço para todos vocês. Obrigada, Anilson. Carlinhos, Carla e Anilson, muito obrigado pelo comentário aqui no Facebook. Quero mandar um abraço também para a turma que estava ontem na janta, na varanda, né? O Ítalo, o Zitão, o Ítalo que é despachante, Sim. meu amigão, o Tadeu não sei o sobrenome dele, eu chamo ele de Tadeu Donizete. Um abraço para o Tadeu. O Alexandre Baiano, que também estava na mesa com a gente lá, batendo um papo ontem, foi muito bom. E o Tadeu tá ouvindo a gente, né? Ele falou para mim assim, amanhã eu quero ouvir o programa e eu vou estar ligado. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo e dando um retorno aqui no Facebook para a gente. Mais um detalhe, né? Quando você... Tem até Libras e Braille. Tem, Conta gente aí. tem. Hoje, assim, a própria lei de incentivo, ela exige que a gente faça esse momento de inclusão, né? De acessibilidade, na verdade, desculpa. Então, o Braille, né, tá aí nesse momento. Nessa edição, a gente tem essa possibilidade de atender, de atender crianças, né, visuais, adolescentes, seja quem for. Mas, nessa edição, inclusive, a gente vai fazer um trabalho. Eu estou terminando de montar a ideia. É igual eu falar assim, a gente escreve o projeto, mas na hora de fazer, a gente executa muito mais do que a gente escreveu. Né? É muito vivo isso lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? Além da pessoa estar ali para atender, né, as questões das pessoas com essa necessidade visual, nós vamos pedir para que esse profissional ensine a todos nós, inclusive equipe e alunos, a linguagem. Então, a gente vai fazer alguns momentos, pelo menos o básico, porque assim, não é só apoiar a pessoa que está ali, é ensinar para nós, nós que estamos ali. Porque vocês vão estar em Nós vamos contato com ela. sempre... Então, e isso ampliando, inclusive, o impacto. Tudo Sim, é impacto. Né? Então, trazendo o conhecimento dele para dentro do projeto e dentro da necessidade que a gente tem, é fazer com que todos tenham um conhecimento sobre isso. Mesmo que seja o oi, bom dia, como é que você está? Aqui a gente pode te receber, o que você precisa. Então, o básico, né? É a introdução a isso. Quem sabe, mais para frente, a gente consiga implementar os cursos mesmo, né? Para a formação de pessoas nesse sentido. Mas, nesse momento, é mais para que, dentro das oficinas, as pessoas consigam se comunicar de todas as formas. Muito bacana. Olha, é muita informação e é muita coisa acontecendo num espaço. E depois eu quero... Qual que é o tamanho da área, essas coisas, só para a gente... Né? Outro item, quantas pessoas hoje participam das atividades do EcoSense e quais resultados que você considera mais transformadores até aqui? Hoje eu acho que está em torno de 150, 180 pessoas que a gente atende ali, né, desde alunos e hoje até hoje também no projeto, né? A ideia, a gente tem capacidade de atender muito mais. Tá. Então a gente tenta trazer essa consciência e isso, falar igual você está dando essa oportunidade, porque as pessoas entendam que ali é um espaço que transforma mesmo vidas. E, né? Desculpa, e que tem muita coisa muita lá. Coisa. Que talvez não tenha ideia, não né? Não tem, isso, eu concordo com você. Então, assim, é para trazer isso, né? Agora, a pergunta é de quais impactos? Isso. Quantas pessoas você já falou e o que você considera o resultado até agora mais transformadores até Eu aqui? acho que é nessa questão da inclusão, que isso virou, igual eu falei, faz parte da cultura do espaço. Então, hoje não existe, chegou uma pessoa aqui, como é que a gente faz? Tá muito enraizado isso já. A sustentabilidade também está enraizada. Chegaram pessoas. Acabou.
Isso. E também a parte... É igual eu tô te falando, já virou um hábito, até mesmo dos clientes que não são alunos. Eu tenho vários clientes hoje que são pessoas que vão lá, final de semana, jogar, tem, né, pessoas que frequentam o espaço de outras formas. Eu faço aniversário, eu faço festa, eventos, faço campeonato. Todo mundo já chega sabendo que ali dentro já é uma forma diferente de se comunicar ali dentro. Aqui faz separação de lixo. Onde que eu jogo? Várias pessoas. Patrícia, onde que eu jogo isso? É nesse ou nesse ou nesse? Isso aqui você descarta. Você quer que eu guarde isso para você? Tem gente que chega pra gente e fala assim, olha, eu vim trazer isso para vocês reaproveitarem aí nas oficinas. A gente recebe doação de tecidos, de coisas que estão em casa. Então, você vê que isso gera um impacto maior. É igual eu falei, transcende o próprio espaço. Então, a gente virou uma referência disso. É isso que era o que eu queria, né? Para ser uma referência boa, de impacto bom. Isso. Às vezes, são pessoas que nem frequentam o espaço financeiramente, mas são pessoas que estão no entorno ou próximas das famílias, das pessoas que já enxergam a gente como uma referência nisso. Isso é muito transformador. A coisa está acontecendo. Isso. Né? E o pessoal está entendendo. Com certeza. E os aprendizados, né, nessa jornada até agora, vários, como empreendedora social, né, num espaço de verdade inovador, hiper inovador. Inovador. Porque, olha, eu ia... A primeira pergunta que eu ia fazer, eu falei, não vou fazer porque eu estou achando que lá é uma coisa é muito mais do que eu pensava. Com certeza. Muito bacana. Mas o que você, nesse tempo aí, 4 anos... Muito aprendizado. Muito. Eu falo assim, minha formação é administradora, né? E trabalhei numa empresa, né? Sim. Que é uma empresa, né? Que assim, eu tive a oportunidade gigantesca de ter contato com todos os processos de ponta, todas as melhores condições, né? Sistema. Aprendizado, né? Assim, que foi o maior legado, né? Que eu já recebi em questão profissional, né? Mesmo tendo essa bagagem toda, vamos dizer assim. Quando você muda de posição, por exemplo, para ser empreendedor, eu estudei. Eu só gosto muito de ler, de pegar exemplos e tal, então sempre fui muito atrás disso. Eu tive essa oportunidade também de ter esse tempo, né? Vamos supor, para montar tudo isso. Mas na hora de executar, de colocar é muito desafiador, né? Principalmente saber lidar com as pessoas. Porque quando eu estava dentro da empresa, eu tinha as pessoas, eu tinha meus stakeholders, né? As pessoas com quem que eu tinha que lidar diariamente, mas estava todo mundo no mesmo ambiente, com o mesmo objetivo, enfim. Agora você vem sendo vendedora, né, de um processo assim, com pessoas diferentes, com ideias, com necessidades diferentes, com tudo. Então isso foi um aprendizado que eu tive, foi construído. Né? Eu ainda estou nesse processo ainda de aprendizado. Não me considero ainda pronta para muita coisa, não. Mas me deu muita... Eu tive muitas mudanças mesmo comigo, repensar muita coisa, repensar estratégias, né? E sempre... E tentar o seguinte, as coisas têm que ser construídas e tem que ser... Você tem que comunicar bem. É isso que eu aprendi. Você tem que aprender a se comunicar. Porque não adianta você chegar com uma coisa inovadora, diferente. E aí? Mas a pessoa precisa disso? Realmente ela precisa do que você está falando? Eu tinha que mostrar que isso era necessário primeiro. Né? E eu achei que eu ia chegar e já estava tudo pronto, todo mundo estava entendendo o que eu estava fazendo. Não. Por isso que eu falo que eu voltei 10 casinhas. Eu falei, não, eu tenho que gerar essa necessidade. Então, assim, às vezes o empreendedor, ser empreendedor, eu até fiz uma palestra essa semana na faculdade, o professor Wilton me convidou para falar sobre isso, que assim, o empreendedorismo é você identificar uma oportunidade e uma deficiência. Por exemplo, a pessoa não tem isso na cidade, é uma coisa que já existe, uma coisa bacana, então eu vou implementar, eu vou sanar aquela necessidade. No meu caso, não. Eu criei a necessidade. As pessoas não tinham a necessidade do que eu estava fazendo. Então, isso foi muito desafiador. Porque eu vendia esporte, eu vendia aula disso, mas não era só isso. Eu tinha que... o conceito tinha que ir junto. Mas como fazer isso? Né? Então, assim, houve muitas mudanças, muitas pessoas passaram, muitas pessoas entenderam isso, outras não entenderam, e está tudo bem também, eu acho. Voltaram as que entenderam, falaram, não, é isso mesmo, agora eu entendi. Enfim, então e é uma cidade considerada pequena, vamos dizer assim, né? Araxá. Muita gente falou assim, nossa, por que você não criou isso em outro lugar? Araxá. Eu falei, gente, mas eu sou daqui, eu aprendi isso tudo aqui.
né? Então, assim, é muito mais fácil eu ter esse laboratório, vamos dizer assim, dentro de um lugar que eu me sinta uma certa zona de conforto, do que eu criar isso fora. Hoje eu vou levar isso para fora. Hoje eu consigo fazer toda essa ideia em formatos diferentes. Tá. Porque eu tive essa experiência. Então, tudo isso foi muito desafiador, mas foi a formação do que a gente faz hoje. Sua equipe é o que hoje? Mas trabalha com você? Em torno? Olha, dos dois, tanto do espaço, né, da parte esporte quanto do projeto, deve ter mais ou menos hoje umas 20 pessoas. Maravilha. Que trabalham lá. Né, assim, que são apoiadores e tudo. Sim. Né, e fora os que sempre estão ali fazendo alguns... Na época de campeonato, a gente sempre traz pessoas novas. Eu falo assim, eu gosto muito dessa coisa. Vamos conectando. Traz gente, quem está interessado, quem realmente quer fazer acontecer, vamos fazer junto. Aí eu sempre mantenho essas conexões assim. Gente, deixa eu contar para vocês, ouvintes da Volt. 44º episódio do programa de educação ambiental nas ondas do rádio. Hoje, né, o Espaço Ecosciência, com a sua quem idealizou? Idealizadora. Idealizadora, a Patrícia Moço, mostrando aqui, né, o que é esse Espaço Ecosciência. Eu estou assim... Nossa, eu tô emocionado e feliz, porque é uma coisa muito... Falar com o mestre? Falar do meu espaço com o mestre? É uma coisa da educação muito ambiental. Bacana, muito ampla, é muito maior do que eu imaginei que seria. Né? Eu sabia que tinha várias coisas, atividades, mas eu tô assim, muito bacana, é um sucesso e eu tenho certeza, né, que a tendência é crescer. Igual ela falou, eu fiz em Araxá porque eu sou daqui, eu aprendi isso aqui, mas nada vai segurar ela para ela fazer uma filial em Uberlândia. Se Deus quiser. Se Deus quiser, porque é um negócio muito rico e muito bacana, né? E muito amplo, e eu adorei. E eu queria, para a gente fechar essa conversa aqui, quais são os próximos passos e os sonhos, né, do Ecoscience para esse ano e para os próximos anos? Eu acho que, assim, naturalmente a gente pensa, né, em crescimento, né, em expansão. Isso desde quando eu montei, né, a ideia lá atrás, sempre eu pensei nisso, lógico, né? A gente sempre planeja a empresa para crescimento. Sim. Tivemos vários volta, mas sempre direcionado para isso, né? Uhum. E então, assim, os próximos passos é fazer isso, com que isso chegue em outras cidades, chegue para as pessoas, levar isso também para o poder público de alguma forma, né? É uma metodologia que nós desenvolvemos, que eu falei que é a Escola Sem Paredes, né? Até nem falei dela, mas é uma metodologia. Tudo isso faz parte da metodologia. Conectar mais pessoas no espaço de forma... Eu sou uma empreendedora social e sou uma empreendedora comum também. Uhum. Então, eu tenho os dois lados da história ali. E empreendedorismo social não quer dizer que é algo somente voluntário. Você precisa receber para fazer isso, sim. Os profissionais precisam ser pagos, né? O voluntariado é muito bacana, tem que existir, mas não nesse sentido. O empreendedorismo social pode ser algo rentável, na verdade, pagar pelo que você faz, né? Não gerar lucro, mas pagar pelo que você faz. E o empreendedor, então, assim, tudo isso está sendo construído de uma forma que amplie cada vez mais, chegue em mais pessoas, gere mais impacto, trazer mais parceiros. Você está convidado a fazer parte de tudo isso também, levar suas ideias. Eu acho que é um lugar que é um hub de ideias, um hub de negócio para desenvolver isso, né? Não é uma coisa, igual eu falo, não é engessado, está em processo de crescimento sempre, de evolução, de ideias. Muitas ideias vieram de outras pessoas, eu não sou a única idealizadora de tudo, tá? Eu quero que deixe bem claro isso também. Tem pessoas que estão comigo que trouxeram muita coisa para agregar, né? E assim, o futuro da Ecosciência é isso. E eu falo que eu tive a oportunidade também agora de ser convidada. Esse reconhecimento agora está chegando a ser um reconhecimento mais a nível nacional. Fui convidada a participar de um livro, chama... ser coautora do livro da editora Líder, lá de São Paulo, Mulheres na Sustentabilidade, né? Então, sou eu e várias mulheres que são destaque no país com projetos e chamaram para fazer isso. Que bacana. Então, nós vamos fazer esse lançamento talvez esse final desse ano, o ano que vem, eu ainda não sei, lá na editora
Esqueci o nome da editora. Da livraria, Cultura. Nós vamos fazer na Cultura. Ou seja, então assim, a gente está levando o nome, mas a história, ela acontece em Araxá. Então, Araxá sempre vai estar em evidência com a gente. Bacana, não tenho pretensões políticas nenhuma, tá? Não é isso. É somente disso. É propósito, né? Sim. É uma questão de propósito mesmo. Eu acho que eu me encontrei, né, nessa história toda. Disso. Vivo disso, minha família está comigo nisso, meus amigos estão comigo, então é só alegria. E convido a todos a conhecer. Olha, adorei, te agradeço imensamente esse tempo que você deu para a gente aqui hoje, esse papo contando a história do seu espaço, né, de trabalho. Um grande abraço para você. Obrigado. Meu. Agradecer aqui a Santa Helena Mineração, que apoia culturalmente o nosso programa, né? E também a Periódica Saúde Ocupacional e todos os amigos que aos sábados entram em contato com a gente aqui pelo Facebook e contam um pouquinho do que ouviram aqui. Nós aguardem que lá para frente vamos trazer a Patrícia de novo para ela contar as novidades. Com certeza. Fazer um resumo do que aconteceu nesse período que a gente vai ficar longe, né, entre aspas, e a gente traz para outra entrevista e bater um novo papo. Agradecer vocês imensamente e até a próxima. Esse mês agora, no final de setembro, eu vou trazer aqui o pessoal do Programa de Educação Ambiental da Bem Brasil. Ótimo. Então, estarei com eles aqui no sábado, né, às 10h30 da noite. Então, um ótimo final de semana para todos os ouvintes da Volt. Fiquem com Deus. Grande abraço. Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.